E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem revisando e se preparando para a prova teórica de vocês. Não se esqueçam, turma, já deixa o like no vídeo e no final deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, tá bom? Então, turma, sem perdermos tempo, vamos dando início às nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: a pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é alternativa A, de 2 a 4 anos, alternativa B, de 6 meses a 1 ano, alternativa C, de 6 meses a 2 anos e alternativa D, de 1 a 4 anos. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é... A resposta correta é a letra A. É de 2 a 4 anos, tá bom? E vejamos aí o que diz o artigo 302 do CTB. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, a penalidade será de detenção de 2 a 4 anos, de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tá bom, turma? Então vamos aí à próxima questão. Questão de número 2. Ao perceber que será ultrapassado, o condutor deve, alternativa A, sair para o acostamento, alternativa B, parar o veículo, alternativa C, manter ou reduzir a velocidade, facilitando a ultrapassagem. E alternativa D, acelerar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos aí, ao perceber que será ultrapassado, o condutor deve. A resposta correta é a letra C. Ele deve manter ou reduzir a velocidade, facilitando a ultrapassagem, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa, vejam a placa, alternativa A, pedestre ande pela esquerda, alternativa B, trânsito de pedestre, alternativa C, pedestre ande pela direita e alternativa D, passagem obrigatória. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. Vamos à questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa... A resposta correta é a letra C. Pedestre ande pela direita, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 4. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículos, o tempo de parada deve ser... Alternativa A, apenas o necessário para fazer uma pequena manobra. Alternativa B, o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Alternativa C, o necessário para atender a uma necessidade urgente do condutor. E alternativa D, relativo ao número de veículos que estiverem circulando na via. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículos, certo? O tempo de parada deve ser...
A resposta correta é a letra B, o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres, tá bom? Então, essa aí a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 5. As linhas de divisão de fluxos opostos e de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente nas cores alternativa A, branca e vermelha, alternativa B, amarela e branca, alternativa C, branca e amarela, e alternativa D, vermelha e branca. Qual das alternativas correspondem com a questão, turma? Analisem, observem com bastante atenção e vejamos aí as linhas de divisão de fluxos opostos, certo? E de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente, ou seja, na ordem como está sendo apresentada na questão. A primeira, linha de divisão de fluxos opostos, e a segunda, linha de divisão de fluxos no mesmo sentido, tá bom? Estão representadas nas cores amarela e branca. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa B, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 6. Ao sair da garagem de um prédio, você, alternativa A, para e buzina para apressar o pedestre. Alternativa B, vai em frente buzinando porque está atrasado. Alternativa C, pisca os faróis, buzina e atravessa a calçada rapidamente. E alternativa D, para antes da calçada e segue após certificar-se de que não há pedestres. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão. Ao sair da garagem de um prédio, você, a resposta correta é a letra D. Você para antes da calçada e segue após certificar-se de que não há pedestres, tá bom? Então, é essa aí a resposta correta da questão. E não se esqueçam, turma, dicas de prova. Lembre-se, se aparecer alguma alternativa dizendo para usar a buzina em relação ao pedestre, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? E tomem também cuidado com a palavra rapidamente, como aparece na alternativa C. Lembre-se também que na maioria das vezes vocês vão desconsiderar essa alternativa, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 7, sobre a sinalização de regulamentação, podemos afirmar: alternativa A, que informam condições parcialmente perigosas. Alternativa B, que a forma padrão é retangular. Alternativa C, que as cores utilizadas são amarelo e preto. E alternativa D, que informam condições, obrigações ou restrições no uso das vias. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, sobre a sinalização de regulamentação, ok? Podemos afirmar, a resposta correta é a letra D. Podemos afirmar que informam condições, obrigações ou restrições no uso das vias, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 8. Em locais onde o estacionamento é proibido, você deverá, alternativa A, cuidar que seus passageiros não abram ou deixem as portas do veículo abertas. Alternativa B, nenhuma das alternativas estão corretas. Alternativa C, parar apenas durante o tempo suficiente para embarque ou desembarque. E alternativa D,
cuidar para que o embarque e desembarque dos passageiros ocorra sempre do lado da calçada. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí em locais onde o estacionamento é proibido. Você deverá. A resposta correta é a letra C. Você deverá parar apenas durante o tempo suficiente para embarque ou desembarque, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E só lembrando a vocês, dicas de prova, lembre-se que geralmente a alternativa do tipo nenhuma das alternativas estão corretas, essa será a alternativa que vocês vão eliminar, tendo menos uma alternativa para vocês estarem avaliando e vendo qual é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 9, o melhor local para o ciclista transitar é alternativa A, nas rodovias, alternativa B, ciclovias ou ciclofaixas, alternativa C, nas calçadas e alternativa D, pontes. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. O melhor local para quem? Para o ciclista transitar. A resposta correta é a letra B, ciclovias ou ciclofaixas. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 10. Em casos de aproximação de veículos destinado a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito, com os dispositivos sonoro e de iluminação devidamente acionados, é regra que o condutor deve, alternativa A, parar o veículo e esperar ser ultrapassado, alternativa B, deixar a faixa da direita livre, alternativa C, deixar a faixa da esquerda livre e alternativa D, reduzir a velocidade e esperar ser ultrapassado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Em casos de aproximação de veículos destinados a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito, com os dispositivos sonoro e de iluminação devidamente acionados, é regra que o condutor deve. A resposta correta é a letra C, deixar a faixa da esquerda livre. Essa é a alternativa correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 11. O cinto é um dispositivo indispensável para a segurança de condutores e passageiros no trânsito. Marque a alternativa que indica onde o seu uso é obrigatório. Alternativa A, rodovias. Alternativa B, estradas. Alternativa C, vias urbanas. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O cinto é um dispositivo indispensável para a segurança de condutores e passageiros no trânsito. Marque a alternativa que indica onde o seu uso é obrigatório. A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas nas rodovias, estradas e vias urbanas. E lembre-se, turma, que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 12. Quando a vítima apresentar ausência dos movimentos respiratórios, de pulso e batimento cardíaco,
ela estará sofrendo sintomas de alternativa A, parada cardíaca e respiratória, alternativa B, de parada cardíaca apenas, alternativa C, de parada respiratória apenas e alternativa D, de hemorragia nos pulmões. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quando a vítima apresentar ausência dos movimentos respiratórios, de pulso e batimento cardíaco, ela estará sofrendo sintomas de parada cardíaca e respiratória. Então, a resposta correta da questão é a letra A. E não se esqueçam, se apareceu a palavra apenas entre as alternativas, lembre-se que vocês vão considerar a alternativa como armadilha. E a outra dica, não se esqueçam, vai na alternativa onde apresentam todas as informações na mesma alternativa. Essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 13. Qual a distância percorrida desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que você pisa no freio? Alternativa A, distância de rolamento. Alternativa B, distância de pensamento. Alternativa C, distância de parada. E alternativa D, distância de reação. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual a distância percorrida desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que você pisa no freio? A resposta correta da questão é a letra D, distância de reação, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 14, turma, diz o seguinte: dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A é uma opção do condutor. Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C, só deve ser permitido quando se tratar de veículo de carga. E alternativa D, é dever de todo condutor de veículo. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. A resposta correta é a letra D de dado. É dever de todo condutor de veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E observem também que a palavra só apareceu na alternativa, ou também pode vir aparecer a palavra somente. Apareceu uma dessas palavras, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 15, o que não pode ser utilizado no capacete. Alternativa A, queixeira removível. Alternativa B, películas reflexivas na viseira. Alternativa C, faixinhas retroreflexivas. E alternativa D, viseira com padrão cristal. Qual dessas alternativas, turma, é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. O que não pode ser utilizado no capacete, a resposta correta é a letra B. São películas reflexivas na viseira. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos a questão de número 16. A finalidade da válvula termostática é: alternativa A, diminuir o fluxo da água quando atingir a temperatura ideal. Alternativa B, impedir a passagem de água do radiador para o carburador. Alternativa C, indicar a temperatura quando o fluxo de água diminui.
E a alternativa D, permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. A finalidade da válvula termostática a resposta correta é a letra D. É permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida, tá bom? Então, é essa aí a alternativa correta da questão. Agora, vejamos a questão de número 17. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas. Alternativa A, de rodovias. Alternativa B, de trânsito. Alternativa C, de via. E alternativa D, de motorista. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Então, a resposta correta da questão é a alternativa B, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, vejamos a questão de número 18. Erros de outros condutores e condições adversas podem causar acidentes. A maneira correta de evitá-los consiste principalmente, alternativa A, em planejar e prever suas ações. Alternativa B, em conduzir o veículo em velocidade reduzida. Alternativa C, em usar a todo momento ação evasiva. E alternativa D, em fazer revisão do sistema elétrico diariamente. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos lá. Erros de outros condutores e condições adversas podem causar acidentes. A maneira correta de evitá-los consiste principalmente em planejar e prever suas ações. Então, a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 19. Para dobrar à esquerda em interseção de vias de mão dupla, o condutor deve, alternativa A, aproximar-se ao máximo da margem direita da via. Alternativa B, atingir primeiramente a zona central do cruzamento. Alternativa C, acionar o pisca-alerta. E alternativa D, evitar a zona central do cruzamento. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, para dobrar à esquerda, certo? Em interseção de vias de mão dupla, o condutor deve. A resposta correta é a letra B. Ele deve atingir primeiramente a zona central do cruzamento. Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos aí, turma, a questão de número 20. Qual das placas abaixo alerta ao condutor sobre o comprimento limitado? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a alternativa correta da questão. Analisem. E vamos lá à questão. Qual das placas abaixo alerta ao condutor sobre o comprimento limitado? A resposta correta da questão é a letra A, onde aparece o desenho do caminhãozinho com a medida na parte de baixo, tá bom? Então, é essa aí a resposta correta da questão. Então, é só vocês prestarem atenção no nome comprimento limitado, que é o nome dessa placa apresentada na alternativa A, tá bom? Lembrando a vocês que o nome da placa da alternativa B é largura máxima permitida, onde aparece apenas a medida
com essas duas setinhas na posição horizontal, tá bom? E a placa da alternativa C, o nome dela é largura limitada, e a placa da alternativa D, ela é comprimento máximo permitido. Então essas são as placas da questão de número 20, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 21. Ao transportar uma vítima é incorreto. Alternativa A, transportá-la imobilizada. Alternativa B, comprimir os ferimentos que estejam sangrando. Alternativa C, mantê-la acordada a qualquer custo. E alternativa D, mantê-la em jejum. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos aí, ao transportar uma vítima é incorreto. A resposta correta é a letra C de casa. É incorreto mantê-la acordada a qualquer custo. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 22. Fumaça, poeira e fuligem resultante, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também, alternativa A, compromete a circulação atmosférica. Alternativa B, efeitos negativos sobre a rede fluvial. Alternativa C, modificações no clima das áreas urbanas. E alternativa D, danos à estrutura e fachada de edifícios. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Fumaça, poeira e fuligem resultante, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos. E também a resposta correta é a letra D, danos à estrutura e fachada de edifícios. Então é essa aí a resposta correta da questão. Questão de número 23, turma, diz o seguinte: o trânsito de veículos sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer quando alternativa A for ultrapassar veículos mais lentos. Alternativa B, a via estiver congestionada. Alternativa C, o veículo estiver lento devido a problemas mecânicos. E alternativa D, for acessar imóveis ou fazer conversões. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, o trânsito de veículos sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer quando for acessar imóveis ou fazer conversões, tá bom? Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 24. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá, alternativa A, portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade. Alternativa B, portar a carteira de habilitação estrangeira acompanhada de sua tradução oficial. Alternativa C, portar documento de identificação. E alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá. A resposta correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam que na maioria das vezes ela será a resposta correta da questão, tá bom?
Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 25, turma. Se tiver que dirigir depois de receber mais notícias, como ter sido demitido, o condutor deverá, alternativa A, acelerar para chegar logo em casa. Alternativa B, redobrar a atenção e não deixar que o nervosismo comprometa a segurança no trânsito. Alternativa C, aproveitar para descontar seu nervosismo. E alternativa D, ir para casa com cuidado, dirigindo pelo acostamento. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí. Se tiver que dirigir depois de receber mais notícias, como ter sido demitido, o condutor deverá. A resposta correta é a letra B. Ele deverá redobrar a atenção e não deixar que o nervosismo comprometa a segurança no trânsito, ok? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos agora o que diz a questão de número 26. Em caso de acidente, você deve... Alternativa A, socorrer a vítima o mais rápido em seu veículo. Alternativa B, sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta e galhos de árvores. Alternativa C, iluminar o local com lamparinas e fósforos. E alternativa D, gritar por socorro a outros condutores. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem cada uma delas. E vamos à questão. Em caso de acidente, você deve. A resposta correta é a letra B. Você deve sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta e galhos de árvores, ok? Então é essa aí a resposta correta da questão. Então, turma, vamos partindo aí para a próxima questão. Vejamos a questão de número 27. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma delas. E vamos lá, turma. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta é a letra D. É não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude, ok? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 28. O candidato para se habilitar na categoria A poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada. Alternativa A de 50 cilindrada. Alternativa B de 100 cilindradas. Alternativa C de 120 cilindradas. E alternativa D acima de 120 cilindradas. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos aí, turma. O condutor, para se habilitar na categoria A, poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 cilindradas. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa D, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 29, turma. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior
são procedimentos para executar. Alternativa A, uma passagem a outro veículo em movimento. Alternativa B, deslocamento lateral. Alternativa C, ultrapassagem a outro veículo em movimento. E alternativa D, entrada em via lateral. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem a outro veículo em movimento. Então, a resposta correta da questão é a letra C, tá bom? Então, turma, lembre-se, se o veículo se deslocou do seu lugar e voltou à posição anterior, esse condutor executou uma ultrapassagem. Agora, a partir do momento que ele não se desloca do seu lugar, ele apenas fez uma passagem a outro veículo em movimento, tá? Então, entendam essa diferença de passagem e ultrapassagem. A ultrapassagem, ele se desloca do seu lugar e volta à sua posição anterior. E a passagem não, ele apenas passa pelo outro veículo que também está em movimento, tá bom? Então, turma, entendido isso aí, vamos à próxima questão. Agora vejamos, turma, o que diz a questão de número 30. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. Vejam a imagem e vamos lá às alternativas. Alternativa A, trânsito impedido em todas as direções. Alternativa B, vire à direita. Alternativa C, diminuir a marcha ou parar o veículo. E alternativa D, retornar à esquerda. Qual dessas alternativas está relacionada com a imagem apresentada ao lado? Analisem. E vamos à questão. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. A resposta correta é a letra B, vire à direita. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, quando vocês forem avaliar a imagem, reparem na mão do condutor. Se ele estiver na posição horizontal, ele estará indicando que ele irá virar à esquerda. Agora, na posição vertical, como vocês podem ver na imagem, ele está indicando que ele irá virar à direita. Agora, se na imagem vocês forem ver que o braço está em movimento para cima e para baixo, vocês vão entender que ele irá diminuir a marcha ou parar o veículo. Fiquem tranquilos que na imagem vai estar mostrando para vocês uma suposição aí como se a mãozinha estivesse em movimento para facilitar aí o entendimento de vocês, tá bom? Então essa aí foi a questão de número 30 para vocês. E é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixe aí nos comentários pra gente quantas questões vocês conseguiram acertar. Para todo mundo aí que está com a sua prova teórica marcada, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação. E para você que ainda não marcou a sua prova, continue estudando e praticando as questões, que logo logo você também estará alcançando a sua aprovação, tá bom? Então, turma, eu vou ficando por aqui e não se esqueçam, turma, compartilhe o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola, tá bom? Para que o canal continue crescendo e alcançando a muito mais pessoas que, assim como todos vocês, também estão se preparando para a prova teórica do Detran. Turma, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.